Olá, gente, bem-vindos ao Bate-Papo Petit Jornal dessa semana, que eu já nem tenho a menor ideia de qual semana nós estamos mais. Entre o 15 e o 20. Entre o 15 e o 20. Isso. E estamos aqui mais uma vez, eu e o professor Tanguy Bagdadi, para trocar algumas impressões sobre o que aconteceu ao longo dessa semana. Você parou de falar troca de ofensas, cara. A gente parou de se ofender. Eu acho que a gente tem que... Eu acho que a gente tem que voltar a se ofender, cara, porque realmente eu acho que a única maneira de dar audiência também, lá, né? Falou em ofensa, apareceu a primeira pessoa. Apareceu a primeira pessoa. Já falou em ofensa, a galera... É uma palavra mágica, né? Eu acho que o Facebook, inclusive, mostra pra mais gente quando tem ofensa. Ah, entendi. Tenho a impressão que é isso. Mas a semana foi tranquila, né, cara? Foi tranquilíssima. Nada aconteceu. Nada aconteceu. Venezuela vai bem, né? Venezuela tá ótima. A Venezuela tá com uma situação lá que vou tentar te explicar, mas é uma situação tranquilíssima. Eu só sei que tá caótico lá, aí estão dizendo que é golpe, que não é golpe. Então, o parlamento pediu... É moda isso agora? Golpe, não é golpe? É moda, mas lá eles foram um pouquinho além, porque aqui no Brasil ninguém que diz que é golpe pediu ajuda ou intervenção estrangeira. Caramba. Lá o parlamento pediu uma intervenção estrangeira contra o golpe do Maduro. Só para contextualizar, o que está acontecendo lá desde o ano passado é que tem um pedido de uma consulta popular para revogar o mandato do presidente por uma série de irregularidades, violação de direitos humanos e tal. E tem uma data limite que é o final desse ano agora. Se a revogação do mandato acontecer até o final desse ano agora, são abertas novas eleições. Se passar o dia 31 de dezembro, então se entrar 2017, assume o vice. E o vice, na verdade, é mais chavista do que o próprio Maduro. Então, ele está tentando ganhar tempo, né? Ele está tentando ganhar tempo. Então, na verdade, já era para ter acontecido a consulta popular, não aconteceu. E ele está tentando adiar de qualquer maneira. Essa semana agora para ter acontecido as eleições, por isso pegou fogo lá. Mas um grupo invadiu o parlamento para evitar que a votação acontecesse. Um grupo de pessoas, de correligionários do Maduro, naturalmente. Né? Então, para evitar que a votação acontecesse, e foi exatamente esse o ponto que levou a uma tensão. É difícil até falar que está em crise agora. Tem crise, sei lá, muito tempo, né? Pelo menos 5 anos, está uma crise severa, aguda, só piora. Mas pediram intervenção estrangeira, né? Porque a situação tá brava. E o Macri, você sabe que o Macri é muito amigo do Maduro, eles se gostam muito. São muito próximos, muito próximos, são amicíssimos. Disse que agora não tem mais jeito, que agora o Mercosul tem que se mobilizar e tem que ter a suspensão da Venezuela do Mercosul. Você acha que isso vai acontecer? Eu acho que é possível que seja pelo menos analisado, porque a Venezuela está isolada. Até pouco tempo atrás, a Venezuela tinha na Argentina o apoio dos Kirchner, no Brasil o apoio da Dilma. No Paraguai nunca teve apoio? No Paraguai nunca teve apoio. Na verdade, o Paraguai sempre foi um antagonista da Venezuela, só que o Paraguai era o isolado. Atualmente, quem é o isolado é a Venezuela. Então, eu acho que pelo menos pode ser avaliado. Entendi. Pelo menos analisado. Então, teremos novidades em breve, né? Teremos novidades em breve. E por falar em golpe, em petralha, nessa galera toda, eu ouvi dizer que você quer desconstruir um mito, e que eu não estou acreditando em você ainda, que a gente não paga tanto de dívida assim no nosso orçamento. Explica esse negócio aí. Na realidade, foi até um post que eu fiz hoje em cima de uma coisa que eu vejo com muita frequência, né? As pessoas dizendo, o governo brasileiro gasta entre 40% e 50% do seu orçamento com dívida pública, envolvendo aí juros e amortização. Isso não é exatamente assim, né? Porque o grosso da nossa dívida, ela é paga com mais dívida. Ou seja, você vende novos títulos e acaba quitando os títulos que estão vencendo no processo de rolagem. Não é exatamente uma invenção brasileira, não todo mundo faz isso. Isso é um padrão internacional, quer dizer, o Brasil faz o que se faz lá fora. Né? É claro que o Brasil incide sobre a dívida brasileira uma taxa de juros muito mais alta, mas não é verdadeiro dizer que você pega 40%, 50% do orçamento para remunerar a dívida, para amortizar a dívida ou para pagar juros da dívida. Né? O que acaba acontecendo na prática é que se você pegar os anos de 2014 e 2015, onde o Brasil teve déficit primário, quer dizer, teve um resultado primário negativo, o resultado primário é o resultado sem contabilizar os juros da dívida, o Brasil não gastou nenhum real do orçamento para pagar a dívida. Nem para amortizar, nem para pagar juros. Então, mas aí, nesses anos de 2014, 2015, esses 40 e tantos por cento seriam referentes a quê? Ou não teve nada de 40%? Não teve nada de 40%. Ali o que é colocado muitas vezes é como se 40% do orçamento fosse utilizado para essa rubrica especificamente, e não é. Na realidade, você tem no Brasil uma dívida muito alta, a nossa dívida está em mais ou menos 70% do PIB, mas é uma dívida relativamente baixa se você comparar até países como a Alemanha, a França. Poxa, se comparar com a Grécia, então não tem nem comparação. Nos Estados Unidos mesmo, a relação dívida-PIB nos Estados Unidos supera 100% do PIB.
Então, Mas o que quando você tem acontece um no giro Brasil... muito grande, não é tão problemático assim. como No Brasil, quantos por cento, mais ou menos? 70%. O Brasil está por volta de 70% do PIB, o nosso nível de endividamento, em proporção do PIB, né? França, Itália, devem estar por volta de 100%. Itália está a quase 130%. 130%. A França está por volta de 90%. Então você está falando realmente de relações de dívida PIB que são maiores do que a do Brasil. O problema do Brasil, na realidade, são dois problemas. Primeiro, incide sobre a nossa uma taxa de juros muito alta, por conta de um grau de desconfiança elevado. E também um prazo muito curto, né? Então, o governo brasileiro, quando ele vende um título para pagar o título que está vencendo, esse novo título acaba tendo um prazo muito curto, porque títulos de prazo mais longo as pessoas acabam torcendo um pouquinho o nariz e desconfiando de que talvez não seja exatamente uma boa ideia. É um país que teve 2 impeachments em um pouco mais de 2 décadas, até justificado, né? É um país que teve 2 impeachments, é um país que teve 6 moedas nos últimos 30 anos, é um país que a nossa Constituição tem menos de 30 anos, é um país que já teve 9 moratórias, quer dizer, está aceleradamente, está na cabeça do ranking internacional de moratórias e por isso acaba tendo uma taxa de juros muito alta. Mas uma coisa que eu quero falar, e você vem com uma teoria aí megalomaníaca de que Mossul tem a ver com a Ucrânia. Eu não entendi nada a ver, tem nada a ver uma coisa a ver com a outra, e você está tentando convencer a mim e aos nossos telespectadores, e não é verdade. E eu vou além, não é somente Mossul, Alepo também. Alepo também? Alepo Mentira, também. cara, Alepo é longe da Ucrânia. Alepo é longe da Ucrânia, mas tá tudo ligado. Não tem nada a ver É uma tudo coisa com a Illuminati, outra. os Illuminati estão dominando. Cara, eu vou te convencer agora. O Illuminati é da Itália, cara. Tá tudo ligado, tá tudo ligado. Eu vou explicar. Teoria maluca completamente, mas é maneiro porque a gente se diverte, pelo menos. Essa teoria é sua, para começar? Foi você que inventou essa teoria apareceu por aí. Apareceu por aí. Não importa quem Não criou. importa, não interessa. Entendi. Não interessa. O que importa é que você vai me ouvir, eu vou te convencer e você vai postar na internet são os Illuminati. Presta atenção. Tá. A Ucrânia começou a ter problema com a Rússia. O novo filme do Tom Hanks é sobre isso? Porra, seria legal. Seria legal, né, cara? Eu quero aparecer nos créditos. Tá. Fala aí. Você lembra que teve aquela crise entre Ucrânia e Rússia, que inclusive a Rússia tomou a Crimeia. Sim. E por que a Ucrânia é tão importante para a Rússia? Porque exatamente havia descoamento de gás natural. É importante também para a Europa, importantíssimo para a Europa, porque é por lá que entra o gás que sai da Rússia. A partir do momento em que você tem uma crise como essa, a Ucrânia ela deixa de ser tão confiável assim. Afinal de contas, você tem um país que toma um pedaço do outro a qualquer momento. Claro. A Ucrânia pode querer sacanear e fechar a torneirinha, não passa gás, a Rússia não vende, a Europa não recebe. O que fez com que a Rússia começasse a buscar outras alternativas, outras vias de construção de novos gasodutos e oleodutos. Os que já existiam estavam relativamente defasados, estavam por rotas que não eram as melhores, e portanto começou a haver um mapeamento de por onde poderia passar exatamente esses gasodutos e oleodutos pelo Oriente Médio. E você tinha 2 rotas possíveis. Uma rota era passando pela Turquia, e se passava pela Turquia, passava ali pela Grécia e chegava finalmente na Europa, principalmente na Europa Ocidental. Não querendo dizer que a Grécia não é Europa, é bem perto da Europa, pertinho ali, tipo Portugal, colado na Europa. E a outra possibilidade era exatamente passando por onde está o conflito atualmente. Então, na verdade, a Rússia ela chegou a apostar durante algum tempo em gasodutos e oleodutos que passassem exatamente ali pela Síria, Iraque. Então, tem gente dizendo, eu acho viagem ainda afirmar isso, mas tem gente já dizendo que talvez esse conflito que tenha lá agora ele esteja sendo motivado por estados que estão perdendo exatamente esse oleoduto que passaria pelo seu território, tipo Arábia Saudita, Turquia. Então, se for pegar exatamente naquilo que a gente chama do crescente xiita, né? Exatamente onde estão concentrados os xiitas do Oriente Médio. Por enquanto é na teoria da conspiração, difícil comprovar isso, mas economicamente faz sentido. Economicamente você imagina que realmente você tem um gasoduto que vai passar, que vai ligar a Rússia à Europa, que não é pouco dinheiro que passa por ali, e se passar de fato pelo país do Bashar al-Assad, se passar pelo Iraque, você tem outros países que são sunitas que muito provavelmente não gostariam tanto assim. E falando no Iraque, como está a tomada de Mossul? Então, a tomada de Mossul não vai ser rápida. Eu acho que não vai ser até o Petit Jornal 25 ou 30 que a gente vai anunciar aqui que Mossul foi tomada. Mas vai ser tomada? Eu acho que vai, mas é uma questão de bastante tempo. Quando a gente pensa nesses conflitos no Oriente Médio, eles são muito complicados atualmente porque como eles acontecem em cidades, o avanço ele não é claro. É muito diferente quando você tem um campo de batalha. No campo de batalha ele é tomado. Aberto. Mas quando você tem uma luta que é quase guerrilha, né? Avanços rua a rua, exatamente, é rua a rua, você ganha uma rua, você perde outro, você perde um quarteirão, ganha outro, chega reforço. E tem uma outra característica importante também, que é o Estado Islâmico, que é exatamente quem detém Mossul. Primeiro, eles têm uma motivação religiosa, e quando você tem uma motivação religiosa, você não recua. Então, eles não recuam, em hipótese alguma. E outra coisa, o simbolismo de Mossul.
Pode acontecer avanços táticos em diversos lugares, diversas situações. Os filmes estão lutando lá, né? Os Bagdadi. Os Bagdadi estão lutando lá perto de Bagdá, pelo né, amor cara? de Deus, cara, o Obama tá assistindo. Isso aqui Pô, você vai me teus primos complicar. tão lá, né, Eu cara? não tenho primo nenhum na região, Tem pelo primo, amor de sim, Deus. cara. Os Bagdadi Fala deve lá, ter um monte de Bagdadi lá. fala lá que você sabe que não tem. Eu sei que não tem. Isso. Beleza, já é suficiente, eles estão ouvindo só o áudio. Então, existe uma questão também que é o simbolismo de Mossul. Mossul é a capital do califado, o que quer que seja o califado. Mas eles acreditam que entregar Mossul seria grave demais para o Estado Islâmico, e por isso, aliás, tem tido uma presença tão forte, uma energia tão forte para tomar Mossul. Assim como, do outro lado da fronteira, na Síria, com Alepo. A Rússia disse que vai fazer o ataque final e vai tomar Alepo. Então, está chegando um momento que... O Estado Islâmico vai estar indo para as últimas. Ou está indo para as últimas, ou vai ganhar muita moral se conseguir resistir durante algum tempo. O tempo está contra o Estado Islâmico. O Estado Islâmico está perdendo espaço rápido. Mas se conseguir resistir, a tendência é que se mantém durante mais algum tempo. Maravilha, maravilha. É isso. Tem mais aí algum assunto? Tem, claro que tem um assunto que aparece toda semana na pauta. Eu não aguento mais ouvir falar sobre isso. O quê? Até hoje eu não sei o que é. O quê? Que é o tal do Copom. Ah, o Copom. O Copom essa semana decidiu reduzir a taxa de juros. Porra, mas finalmente você de dá uma notícia. 14,25% para 14%. Olha só, reduziu 0,25% e isso é muito importante. Isso é muito importante. Tá bom. Muito importante. Você não acha que é importante? Acho. Não, porque você já falou 8 vezes aqui que ia reduzir. Que ia reduzir, que manteve. Ia reduzir, manteve. Não aguentava mais. Mas agora reduziu. Reduziu. Iniciamos agora um processo contínuo de redução da taxa de juros, o que significa uma inflexão. Teremos agora uma política monetária expansionista e um processo de recuperação em vigor. E por que abaixar é bom? Abaixar é bom porque acaba abrindo espaço para que você tenha mais consumo, investimento e recuperação do crescimento. Pensar no tamanho do duplo sentido que tem na pergunta que eu fiz e na resposta que você deu. Que besteira, mas cara. Beleza, vai lá. Besteira, não importa. Você é uma pessoa muito maliciosa e maldosa. Você lá e os seus primos Bagdadi que estão lutando em Mossul. Beleza, então explica aí por que é bom abaixar. Reduz a taxa de juros, é claro que você tem um incentivo ao crédito, tanto para consumo quanto investimento, isso estimula uma recuperação da economia. O Banco Central pode fazer isso porque a expectativa de inflação para 2017 já está próxima do centro da meta, de 4,5%. O centro da meta qual é? 4,5%? 4,5%. E o Banco Central está trabalhando com quanto? Para o ano que vem, 4,5%. 4,5%. Já existe realmente a expectativa de que no ano que vem a meta vai ser cumprida e a gente vai ter algo ali realmente muito próximo ao centro da meta. E por isso o Banco Central já tem espaço para reduzir a taxa de juros, porque a inflação já está controlada. Só por curiosidade, 2016 é quanto? Acima de 7%. Vai ser acima de 7%. No ano passado, em 2015, foi 10,67% pelo IPCA, que é a referência para o regime de metas de inflação no Brasil. Então a gente está falando aí de um processo onde, claro, que a inflação só convergiu para baixo tão rapidamente por conta da brutal recessão que o Brasil está vivendo. Você anda pela rua, você vê que está todo mundo disposto a negociar preço, a baixar preço, por conta da recessão que está sendo vista. E ninguém quer perder venda. E você sabe disso porque você vai no supermercado. Eu sei disso porque eu vou ao supermercado. Eu não fui ao aniversário Guanabara. Não foi, Não cara. fui, cara. Aliás, ano que vem eu acho que você poderia ser o enviado do Petit Jornal no aniversário Guanabara. Acho que você devia fazer a cobertura e eu vou ficar. E eu comento de casa. Você comenta de casa? Eu comento de casa enquanto você vai lá a cobertura. Gente, eu preciso conversar. Se você quiser ir embora, eu preciso conversar diretamente com os telespectadores. Esse cara coleciona encarte de supermercado. Não coleciono encarte. Eu utilizo os encartes para conseguir a cobertura de preços. É você tem o seu encarte preferido do ano. Esse aqui foi o mais bonito. Esse aqui trouxe maiores descontos. Mas aí o encarte, você chega lá na boca do caixa e diz, moça, aqui no encarte aqui do vizinho tá mais barato. Ela dá a cobertura, cara. É assim que você prepara suas aulas sobre inflação, cara. Falando sobre o Guanabara. Eu sinto a inflação, cara. A inflação é um negócio importante, está aí na vida das pessoas, entendeu? Então, ano que vem tá combinado, você vai fazer a cobertura para o Petit Jornal ao vivo do aniversário Guanabara. E eu vou fazer os comentários remotamente da minha residência, do conforto do meu lar, enquanto você tá lá. Eu vou levar a Eva comigo. A Eva é minha cachorra? Por quê, cara? Não pode entrar, não, cara. Não pode entrar? Não pode entrar. Então... Cara, entra qualquer coisa. Não tem nenhuma segurança, não tem nada. Mas eu tenho uma pergunta pra você, que é o quanto que o ambiente político favoreceu nessa redução? Olha, mentira da minha não, do Gabriel Guina. Gabriel Guina, no ambiente político, ele ajudou um pouco, porque o que acabou acontecendo é que você teve uma série de avanços, principalmente a aprovação da PEC, que você acaba tendo espaço para uma redução do juro mais baixa, uma redução do juro mais rápida. Porque o que acaba acontecendo é que é algo que o Banco Central já vinha cobrando há muito tempo, desde a época do Tombini, que se você reduzisse o gasto público, isso abriria espaço para uma redução da taxa de juros mais veloz, o que faz sentido do ponto de vista técnico. Então, se você pensar que o ambiente político abriu espaço para aprovação ainda aqui em primeiro turno da PEC, isso de alguma maneira, em algum grau, contribuiu para essa redução da taxa de juros agora. Legal.
Mais É uma isso. coisa? Não, é isso, gente. Maravilha. Obrigado. Abraço, gente. Tchau, tchau.